Aproveito aqui o espaço do intervalo para dar um giro pelas nossas notícias e trazer um destaque muito interessante e importante, gente, de quem está na região do Oriente Médio e está vendo, de certa forma, ataques acontecendo. No caso que a gente já informou do Irã retaliando também os ataques dos Estados Unidos e de Israel, fazendo ataques a bases militares. É claro que isso gera, de certa forma, um pânico, uma tensão nos países ao redor. Nossa colega, a repórter Camila Corsini, está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no momento. Chegou a colocar numa reportagem que está em destaque aqui no UOL, que chegou a ver mísseis sendo interceptados e muita fumaça no céu. Ela trouxe esse relato dela, dizendo que ficou congelada nesse momento em que viu os mísseis, enquanto as pessoas estavam correndo desesperadas e gritando nos mais diversos idiomas. Camila, que está há 5 dias na cidade, a princípio voltaria amanhã, informa ainda que o famoso edifício, o Burj Khalifa, por lá, chegou a ser evacuado, é claro, durante esse momento. O Irã está lançando ataques contra as bases norte-americanas, como a gente vem noticiando em todo o Oriente Médio. O espaço aéreo nos Emirados Árabes está fechado sem previsão de reabertura, e por isso que a Camila diz que vai, inclusive, ficar no hotel até que o voo dela seja confirmado, e aí sim vai direto para o aeroporto, vai trazendo alguns relatos para a gente, inclusive sobre não conseguir entrar ao vivo dentro da confusão que está no momento e limitações de informação locais, mas que se somam aos debates que a gente está vendo na internet, aos relatos que a gente está vendo no momento, que o que a gente consegue ter de informação é a percepção das pessoas por lá. Nós temos também o relato do designer de jogos, o Wellington Fattori, que é um brasileiro que vive há 7 anos em Abu Dhabi. Ele disse que, apesar dos bombardeios, a capital dos Emirados Árabes Unidos está vivendo um dia aparentemente normal e que não há bunkers por lá, que não há esse preparo na região para se proteger dos bombardeios, o que gera, de certa forma, uma preocupação da população. Vamos ouvir o relato dele. Logo de manhã eu percebi um ruído, né, que até tremeu a janela aqui. Na hora eu já percebi que era algo diferente, né, porque é muito característico, é uma explosão muito abafada, né, e esses barulhos, né, a janela tremendo ficou por volta, tipo, meio minuto, depois parou, passou 15 minutos de novo, e aí eu já fui, né, dar uma olhada na internet, né, e já tinha alguns relatos não oficiais de ataque, e aparentemente foi uma base militar, que é quando as pessoas perguntam em caso de bomba, de ataque, se tem bunker para ir ou algo assim. Bem, Abu Dhabi ela não é uma cidade, os Emirados é uma cidade construída sobre um risco, né, de guerra, então não tem bunker aqui, não tem nenhuma instalação oficial, né? O que a mensagem do governo, né, mandou é só, tipo, fica em casa, não sai na rua. E nas redes sociais você já vê vídeos, né, de ataques, mas todos não são oficiais, mas todos mostram que está acertando em áreas onde tem bases americanas, né? O último ataque foi há uns 15 minutos. Bom, estamos de volta com toda a nossa audiência do intervalo. O professor Urian segue por aqui comigo, a quem eu já agradeço a parceria. Professor, a gente tomando cuidado, de certa forma, para não entrar em questões especulativas, não entrar apenas em discursos, mas a gente tem o sentimento das pessoas que vão compartilhando com a gente também um pouco de tudo que está acontecendo. E, em fato, trazendo um pouco também de questões de história, em termos de proporções de operações militares, a gente já vê que esse ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, que começou na manhã desse sábado, já é a maior operação militar no Oriente Médio desde que Washington derrubou o regime do Saddam Hussein no Iraque em 2003. Queria uma ajuda sua para a gente trazer essa contextualização histórica em termos de dimensão, já que a gente ainda está nesse começo, não dá para a gente trazer aqui previsões, como muito bem pontuou o Charlot e o professor Gunter também, do que virá da frente. Uma guerra a gente sempre consegue entender o que está acontecendo no momento, mas não consegue entender até onde ela vai. Mas em termos de proporções históricas e da leitura, da percepção da população, né, professor, que às vezes é tão distante de certa forma, mas os impactos chegam aqui, principalmente os econômicos, como a gente falava. O que a gente pode esperar nesse sentido de registro histórico do que a gente está assistindo? Bom, primeiro ponto é que eu também gostaria de trazer um relato pessoal. Eu estive algumas vezes também durante a guerra na Ucrânia e também no Oriente Médio, e essa sensação de você
receber um alerta no celular, todo mundo é orientado a instalar um aplicativo que, a partir do momento em que ele toca, mesmo se o celular estiver no silencioso, é bastante parecido com aquele que a gente recebe aqui no Brasil da Defesa Civil. Vai tocar e você vai receber as orientações sobre o que você deve fazer. E no Oriente Médio, especificamente em Israel, o que acontece? A gente tem visto também aqui na imprensa brasileira muitas pessoas dando seus relatos, muitos até dizendo que se sentem seguros, porque quando toca o alarme, essas pessoas vão para os bunkers, mas vale a gente ressaltar que mesmo no caso de Israel, e muito menos ainda os outros países da região, grande parte desses bunkers, desses abrigos, eles não são construídos para aguentar, e não todos, tá? Mas eu digo grande parte, para aguentar os ataques de mísseis, que são bem diferentes daqueles ataques que Israel teve historicamente contra o seu estado, que era normalmente ou de foguetes ou de estilhaços, que são muito mais fracos. Então, no ano passado, por exemplo, quando o Irã ele fez um ataque com 500 mísseis contra Israel, naquele contexto, 30 mísseis acabaram espalhando, atravessando o sistema de defesa de Israel, que é dividido em algumas camadas diferentes, e isso só já foi o suficiente para fazer um estrago bastante razoável, inclusive derrubando diversos prédios. Então isso mostra que, apesar de ser uma região bastante instável, e a gente, principalmente olhando aqui do Brasil, né, acha que Oriente Médio, guerra, eles estão acostumados. Vale ressaltar que mesmo no contexto deles, o estrago pode ser muito grande, porque o preparo também para proteção física das pessoas, ele acaba não sendo tão grande assim, ou que algo que cubra 100% ao ponto de deixar as pessoas 100% seguras. Então, isso é algo importante. Para responder sua pergunta de forma muito rápida, e aí eu deixo vocês aqui também, eu acho que algo sem precedentes que aconteceu agora tem a ver com o fato, e aí já comparando com o que ocorreu no ano passado, quando Israel atacou o Irã, e depois entram os Estados Unidos e atacam juntamente, acho que o que teve de diferente foi o fato dos dois países já logo de cara, no início das operações, agirem de maneira coordenada. Diferentemente do ano passado, quando Israel começou as operações e os Estados Unidos acabaram entrando alguns dias depois ali para ajudar, entre aspas, terminar o serviço.